Já sei, você está pensando em cursar medicina e está considerando, dentre as possibilidades, se inscrever no FIES, o financiamento estudantil para a faculdade de medicina. Foi pensando em trazer um conteúdo esclarecedor que pode te ajudar a decidir se vale a pena ou não aderir ao FIES para o curso de medicina, que eu fiz este vídeo aqui no canal. Então, se você está chegando agora, este canal é um canal de educação financeira para a vida toda. E eu preparei esse conteúdo para fazer um alerta para você, na verdade, uma reflexão, trazer alguns pontos, para ver se o FIES realmente, sob a ótica financeira, vale a pena. Eu vou agora lá para o quadro branco, onde eu vou fazer toda a explanação para você. Enquanto eu me desloco, roda a vinheta, não se distraia. Bom, pessoal, esse assunto está sendo tão solicitado aqui no canal que rendeu até uma playlist para falar especificamente sobre o financiamento do FIES. Lembrando sempre que o canal aqui é sobre finanças, então a minha intenção maior é falar sobre o financiamento, se vale a pena ou não para você que está querendo fazer o FIES, e especialmente FIES à medicina, que foi o que o pessoal solicitou aqui no canal, e eu fiz então esse vídeo para responder as dúvidas sobre o FIES específico para medicina, que tem algumas particularidades. O que a gente tem que considerar? Primeiro que a gente vai fazer é o seguinte, quando você vai solicitar o FIES, vamos imaginar aqui o período da sua faculdade. Medicina, nós estamos falando aqui de 12 semestres. 12 semestres vezes 6, a gente está falando de 72 meses que você vai estar cursando a universidade. E aí eu quero destacar alguns critérios aqui importantes de entrada para o FIES, ou seja, você quer fazer a inscrição para o FIES, já quero trazer algumas informações bem relevantes. No Enem, você tem que ter nota mínima de 450 e não ter zerado em redação. Olha só, as últimas seleções feitas para o FIES Medicina, no Enem as notas ficaram entre 700 e 800 pontos. Então a régua é, com certeza, bastante alta. Bom, vamos falar aqui então sobre períodos de inscrição. Nós temos agora o primeiro semestre de 2024, 12 a 15/3 é o período, as datas para inscrição. Se não, depois nós temos no segundo semestre uma nova chamada, que vai ser de 9 a 12/8 de agosto. Então, se você não conseguiu nesse primeiro semestre, você pode se inscrever no segundo semestre, então nesse período de 9 a 12/8. Lembrando, se você não for selecionado, você vai fazer parte de uma lista de espera, e essa lista de espera também é acionada, então, nesses períodos de inscrição. Temos alguns critérios, Então, famílias que têm o CAD único, por exemplo, para inscrição, isso para qualquer FIES, tem que comprovar meio salário mínimo por pessoa na família. Pode receber até 100% do financiamento. Isso é um ponto importante. Famílias que ao FIES de até 3 salários mínimos por pessoa na família, isso é importante porque você vai ter que conseguir a documentação para comprovar, e é um critério que muitas pessoas não conseguem demonstrar, também pode estar recebendo até 100% de financiamento. Isso aqui tem vários critérios, várias exigências, e também nós não vamos aprofundar esse tema aqui, para não fugir do propósito do canal. E famílias de 3 a 5 salários mínimos por pessoa, ela pode ter até 50% do financiamento, ou seja, não vai ganhar mais que 50%, o máximo vai ser 50% da sua mensalidade da faculdade financiada pelo FIES. Agora, este critério de 3 a 5 salário mínimo é o chamado PFIES, e ele só vale para as regiões norte, para a região nordeste e para a região centro-oeste. Esse critério dos 50% de financiamento, de até 50% de financiamento, ok? Bom, vamos lá. Especificamente para o curso de medicina, o valor máximo financiado é de 60 mil reais por semestre. 60 mil reais por semestre. Os demais cursos, só vamos dar uma palhinha aqui, isso aqui é medicina.
Os demais cursos, o valor máximo financiado é R$ 42.983,70 por semestre. Então, vamos colocar aqui os demais cursos. Perfeito, mas como o nosso foco aqui é o FIES Medicina, vamos ficar aqui, então, nas particularidades do FIES Medicina. Bom, o que vai acontecer? Vamos supor que você se inscreva no FIES e você ganhe 100% do financiamento. Você vai receber no financiamento R$60 mil por semestre, pagos para a instituição que você vai estar fazendo a faculdade. O que você vai ter que observar é o seguinte: qual é o valor da sua mensalidade da Universidade de Medicina? Porque olha só, hoje em dia nós temos aí faculdades com 10, 12, 15, 20 mil, 25 mil reais. Então, quando a gente olha para 60 mil e a gente acha um valor bastante grande para um semestre, na verdade isso aqui vai estar dando um financiamento de equivalente a 10 mil reais. Se você conseguir 100% de financiamento, ele vai estar te dando 10 mil reais por mês. Então, se a tua faculdade, por exemplo, teu curso custa 20 mil por mês, tu vai ter que pagar uma taxa de coparticipação, que nada mais é o valor da mensalidade que o FIES não cobre, você vai ter que pagar para a universidade. Então, esse é o valor da coparticipação. Você tem que pensar, quanto que é? Quanto você vai ter que pagar? E esse pagamento é pagamento direto para a universidade. É pagamento particular, por exemplo. É a parte que o FIES, então, não financia. E detalhe da coparticipação, ela sofre reajustes ao longo da sua faculdade. Então, o valor que você vai pagar no primeiro semestre, na primeira mensalidade, não necessariamente vai ser o mesmo valor que você vai pagar no final. Então, detalhe, você tem que se informar lá com a sua universidade, seu curso, quanto que é. Veja que não pode só olhar o valor que o FIES vai financiar, você tem que olhar o todo. Nesse todo, a gente vai colocar junto uma taxa, e o FIES fala que é taxa de juros, mas é uma taxa trimestral que você vai ter que pagar de R$150 a cada trimestre. Então dá R$300 a cada semestre que você vai ter que pagar. Além disso, provavelmente, a financeira, o banco que você vai financiar o FIES, vai colocar um seguro de vida. Isso vai depender da instituição, do banco que você vai financiar. Então, olha só, tem alguns custos a mais aqui. Agora você tem que pensar o seguinte: bom, se você vai sair de casa, a faculdade não é na sua cidade, você provavelmente vai morar de aluguel. Quanto você vai pagar para o aluguel? Quanto você vai pagar de transporte? Quanto que você vai pagar de alimentação? Você vai ter que almoçar, vai ter que jantar, vai ter que tomar café. A coparticipação, que eu já coloquei aqui, que é o valor que você vai ter que pagar também. Você ainda vai ter que gastar com material, livros, cadernos, roupas. E eu nem estou falando aqui da balada, Então, olha só, você tem que considerar tudo isso aqui. Por quê? Você não pode olhar só o valor aqui do financiamento e achar que está tudo pago, a faculdade você vai ganhar de graça. Bem pelo contrário. Você vai ter todos esses custos aqui que você tem que colocar na ponta do lápis para ver se vale a pena. O que vai acontecer? Depois do período que você fez a faculdade, que você se formou, que é vamos colocar aqui, é o dia D, você pode ter até 18 meses de carência. Isso dá equivalente a 1 ano e meio. Ou seja, 18 meses de carência, até que você comece a pagar. Mas, Eduardo, e se eu fizer residência de 1 a 5 anos, específico no curso de medicina, A residência, ela conta junto nesse período aqui. Então, a residência você também vai ter como carência, você não vai precisar pagar durante o período da residência. Depois que você vai começar a pagar, verdadeiramente, então, as suas parcelas, você vai começar a devolver esse financiamento. Você vai começar a pagar para o FIES, para a instituição financeira. Olha, tem até um programa, se você fizer, quando formado, se você for atuar no programa Mais Médico, por exemplo, em algumas cidades que o governo mapeou,
né? Isso agora ainda até é cedo para a gente falar quais são as cidades, enfim, mas se você for trabalhar no Sistema Único de Saúde, atender UPAs, postos de saúde, por exemplo, no programa Mais Médico, você também vai ter aí um abatimento de 1% por ano. Bom, mas por quanto tempo que você vai ter essa dívida para pagar? Depois de você formado, a carência, e aí você tem que ficar atento, você tem que olhar para isso aqui quando você assina o contrato, qual o período de carência. Agora, logo, o valor dos juros que você vai estar pagando sempre tem relação com o prazo, né? Apesar de que algumas plataformas, alguns sites dizem que o FIES não tem juros, juro zero, isso não existe, nenhuma instituição financeira vai fazer isso. Quem pagaria esse custo para a instituição financeira? Então, sim, tem juro, né? E pelo que eu me informei, a taxa de juro anual é em torno de 6,5% ao ano, agora em 2024. Né? Agora, por quanto tempo que você vai pagar aqui esse FIES? Então, você imagina, você vai estar trabalhando já, né? Então, vamos lá, você tem 72 meses aqui, você vai pagar isso durante 3 vezes o período em que o FIES financiou a sua faculdade. Se você pegou o FIES para os 72 meses, para os 12 semestres, você tem 3 vezes os 72 meses, 216 meses, ou equivalente a 18 anos. Então, o período pelo qual você vai pagar a dívida é 18 anos. Aí você vai dizer assim, tá bem, Eduardo, mas olha só, se eu antecipar o pagamento dos 18 anos, vamos supor que você se formou, já conseguiu atuar numa clínica, abriu seu próprio consultório, e aí você conseguiu uma grana legal, ou fez um contrato lá com a prefeitura, começou a atender o posto de saúde, você fez um contrato bacana e você quer antecipar isso aqui. Eu fiz um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, justamente falando de casos em que o aluno formado quis antecipar o pagamento do FIES e o banco não deu desconto. Então, que graça tem isso? Agora, se você tem que ficar atento a isso na assinatura do contrato. Então, se quiser dar uma olhada, esse vídeo está aqui na descrição. Outro vídeo que eu fiz, eu vou deixar aqui no final, indicado para você clicar, que eu fiz o cálculo de uma simulação. O cálculo de uma simulação de quanto que é a simulação você pagando aqui a faculdade, tendo o período de carência e quanto você vai pagar a sua dívida aqui mês a mês depois de começar a pagar. Então eu vou fazer um resumo aqui das perguntas que você precisa fazer. Qual é a dívida? Qual a dívida que você vai assumir? De novo, eu recomendo você olhar esse vídeo onde eu faço uma simulação matemática falando do valor, claro que de um valor de uma parcela um pouco menor, bem menor, aliás, do que um curso de medicina, quanto que isso dá de dívida. E aí você imagina fazendo isso para o curso de medicina, o valor da mensalidade e o valor que o FIES vai ajudar a pagar. Qual é a coparticipação? Qual a coparticipação? Isso é importante. É a parte da mensalidade da faculdade que você vai ter que pagar durante o seu curso. Qual é a taxa de juros? Ah, Eduardo, mas falou aí que é 6,5%. 6,5% é uma informação genérica de mercado. Eu acessei algumas instituições financeiras para preparar esse vídeo, eu vi que estavam cobrando muito mais. Mas pode? Aí que é a grande questão. A mesma coisa, esse período de carência ou período de cobrança depois do período de carência. Tem financeiras que eu acessei aqui quando eu estava preparando o vídeo, que financiam para você fora do FIES, financiam para você, mas já começam a cobrar a devolução da dívida aqui nos primeiros meses. Então isso tem que cuidar, você tem que se informar quanto a isso. E qual o prazo para pagar a dívida? Então você não pode pensar sempre assim, mas a taxa de juros é barata, é 6,5% ao ano, a parcela da dívida vai caber no meu mês. Os médicos em especial, eles têm bastante dificuldade com finanças, muitos deles acabam assumindo dívidas, assumindo compromissos além da sua capacidade de pagamento. Então você não vai querer começar a faculdade de medicina e já começar se endividando, Porque pensa bem, são 18 anos aqui, Você pode fazer as contas, quanto tempo você vai levar para se formar, mais o tempo de medicina,
e mais o tempo dos 18 anos pagando esse parcelamento. Então você pode fazer as contas de qual idade você terá quando você concluir o pagamento do FIES. Um erro muito comum na área das finanças é que as pessoas fazem o cálculo reduzido da taxa de juros e elas fazem também o cálculo de quanto vai dar a parcela mensal. Cabe dentro do meu salário? Ah, sim, um contrato hoje eu consigo fazer no posto de saúde aí por 30 mil reais por mês. Capaz que se eu tiver uma parcela de 4 mil para devolver para o FIES, que eu não vá conseguir pagar essa parcela de 4 mil durante 18 anos. Só que depois que você se formar, você vai ter várias outras prioridades aqui também. Casa, apartamento, um carro, talvez você vai querer fazer uma pós-graduação, uma especialização, você vai casar, você vai ter filhos. Então, tem outras prioridades também que você precisa considerar. Hoje, você olhando hoje é uma coisa. Daqui a esse período, 7, 8, 10 anos, a sua vida vai estar muito diferente. E é isso que eu me proponho sempre a trazer aqui no canal de educação financeira, justamente para trazer esses pontos para você pensar. Bom, se você está comigo até esse momento do vídeo, eu já peço que você deixe o seu like para saber que a gente está junto e também como forma de retribuir a este conteúdo que eu trouxe para você. E também já vale a pena você se inscrever no canal, pois é conteúdo de educação para a vida toda. Vou deixar aqui no centro da tela o outro vídeo onde eu faço a simulação do FIES e você pode dar uma olhada. Recomendo e te espero lá.